Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou o Vônio Sueison, sou professor de Direito Penal e Legislação Especial aqui do Vale. E olha só, dessa vez nós estamos aqui com uma super dica, uma super aula para você, meu amigo, que está se preparando aí para a GCM de Fortaleza, Ceará, né? Com muita felicidade, nós estamos aqui para uma super aula e com certeza você vai gostar aí bastante, tá? Lembrando que o concurso, né, pode sair o edital a qualquer momento no período que nós estamos fazendo essa aula, né? E são 1.000 vagas, né? Claro que a comissão já está formada, ainda precisa definir aí a banca, a comissão vai realizará o projeto básico, e aí depois nós podemos ter licitação, dispensa de licitação para definição aí da banca, e assim o concurso acontece, né? Mas o mais importante é o seguinte, é você olhar e falar assim, ó, eu estou preparado, ou eu estou me preparando. Só o fato de você estar estudando antes do edital já pode ter certeza que você está na frente aí de 90% dos candidatos, tá? A galera, a maioria, deixa para estudar depois que o edital sai. E aí, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar, eu quero que você já confere se você deixou o seu like, o gostei e se inscreveu aqui no canal. Isso é muito importante, nos ajuda muito, tá? A cada vez mais nós estamos distribuindo aí, realizando essas aulas gratuitas. Tem mais aulas para a GCM de Fortaleza, se você conferir, tem uma playlist própria para ela, né? Então tem mais conteúdos aí, o professor Magno gravou Direito Constitucional e nós estaremos aí abraçando esse concurso, tá? Inclusive o Vale Concurso ele possui a assinatura para a GCM de Fortaleza, tá? Você pode estar adquirindo o curso. Se você tem intenção de fazer outros cursos, né? Por exemplo, a Polícia Penal do Ceará, eu recomendo você adquirir a assinatura ilimitada. Por quê? Com a assinatura limitada do Vale, você paga um valor por mês, uma mensalidade, igual Netflix aí, e aí você consegue ter acesso a todos os cursos da plataforma, incluindo Polícia Penal, Polícia Civil do Ceará, Polícia Militar, outras guardas municipais também, que à medida que for sendo incluído na plataforma, você terá direito. Então, assim, vale muito a pena, né? Você que vai estudar para vários outros concursos, né? Vale muito, muito a pena mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, nós vamos tratar hoje dos crimes contra a vida, tá? Lembrando que os crimes contra a vida vai do artigo 121 até o artigo 128, beleza? Tranquilo, né? Foi cobrado no último edital crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública, tá? Então nós vamos estar trabalhando esse assunto aqui que teve muita novidade, teve atualização, então você que fez o último concurso ou talvez tem muito tempo que não estuda, cuidado, né? Às vezes você pega muito material aí gratuito na internet que infelizmente está desatualizado. Então, o concurseiro ele tem que estudar atualizado, tá? Então, olha só, quando a gente fala de crimes contra a vida, o primeiro ponto que você tem que observar, que muita gente acaba errando, né, é a respeito aí da lesão corporal, beleza? A lesão corporal, que é um crime aí contra a integridade física, isso que é um R, tá? Ela tá lá no artigo 129. Porém, não é um crime contra a vida. Muita gente acha que a lesão corporal é um crime contra a vida, principalmente a lesão corporal seguida de morte, que é um crime préter-doloso, ou seja, eu tenho dolo de lesionar, mas eu não quis, né, assumir o risco de produzir um resultado mais grave que é a morte. Logo, eu respondo pela lesão corporal seguida de morte. Eu não respondo por homicídio e muito menos ela se torna um crime contra a vida. Então, os crimes contra a vida nós vamos estar tratando do artigo 121 ao 128. Lembrando que nós temos dentro dos crimes contra a vida, né, são apenas 4, e aí você tem o homicídio, deixa eu colocar aí para você, homicídio, tá? A participação no suicídio ou automutilação, deixar aqui, o infanticídio, beleza? Infanticídio. E também temos aqui, né, o aborto. Show? Desses 4 crimes, presta atenção que isso aqui você não pode errar na sua prova. Por quê, Volney? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Por quê? Você sabe que a Constituição já fala que o Tribunal do Júri, ele julgará os crimes dolosos contra a vida. Então, todos esses crimes aqui que são de competência do Tribunal do Júri praticados na modalidade dolosa. O único crime que também tem modalidade culposa é o homicídio.
Então existe homicídio doloso e culposo. É claro que o homicídio culposo ele não vai para o tribunal do júri, só o homicídio doloso, tá? E os outros crimes também, eles vão para o tribunal do júri. Então, assim, isso aqui é importante, mistura um pouco aí com o direito constitucional, mas cobre em prova. Então você tem que abrir os seus olhão aí, beleza? E aí, um dos crimes mais importantes é o homicídio. O homicídio ele que teve muita mudança agora em 2022 e assim, o aluno tem que se manter atualizado, como eu estou falando. Vamos começar aqui, né? Vamos falar assim, vamos começar do início. O homicídio, como você pode ver, ele tem um homicídio simples, simplesmente matar alguém. Nós estamos tratando de um crime material. Isso significa que eu preciso aqui, para sua consumação, eu tenho que ter a conduta praticada e o resultado acontecer. Ou seja, eu tenho que matar e aí eu tenho que ter a morte. Logo, eu estou falando de um crime material. Isso significa que para a consumação dele eu preciso de conduta e resultado, beleza? Logo, se eu pratico a conduta de matar, a pessoa não morre por circunstância alheia à minha vontade, eu estou falando de tentativa. Então, tentativa, eu vou responder pelo homicídio, mas com a redução de pena de 1/3 a 2/3, tá? Aí, o homicídio, como você sabe, ele tutela a vida extrauterina, ou seja, isso significa que você, quando fala de vida intrauterina, eu não posso errar que nós estamos falando de aborto. Por quê? Se, por exemplo, sua esposa, sua namorada está grávida, você mata o bebê dentro da barriga dela, você dá uma pancada aí nela, você está praticando aborto e não homicídio. Por mais que você fale assim, eu matei, mas você pratica aborto, porque o homicídio ele só protege a vida que está fora do útero, beleza? Show de bola. Aí, o homicídio ele tem aqui causas de diminuição de pena, que é chamado pela doutrina de homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele possui causas. As 3 causas são de caráter subjetivos. O que significa isso? Elas estão ligadas à razão que o agente praticou o crime, tá? No interior, né? A razão. Então, quando eu tô falando disso, e aí vocês aí, o cearense, né, meio arretado, é bravo, eu falo isso por experiência própria, porque a minha esposa, ela é cearense, né? Ela é cearense, ela é lá de Quiterianópolis, próxima a Tauá. Já fui aí no Ceará 2 vezes, né? Nós temos já 8 anos que estamos juntos, 7 anos de casado, e todo ano a gente tenta ir aí, né? Os parentes dela ainda são daí, mas a gente sempre tá indo aí, tá? Então eu sei que o cearense arretado é bravo, o pessoal da família dela também já morreu, já matou, galera lá é barra pesada e o pessoal é sangue quente. Então, quando eu falo de razão de caráter subjetivo, tá ligado a isso. E o homicídio privilegiado, ele tem essa circunstância, que são 3. Quando eu estou impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Então, eu tenho tanto o valor moral como um valor social. Por exemplo, o valor moral é para defender a honra, por exemplo, tá? Ou então, né, você pega aí, como, quando a gente tem, principalmente em guerra, né? O cara que é um traidor da pátria é um valor moral, tá? Então, isso aí é valor moral. Alguns doutrinadores entendem a situação também da eutanásia, né? Incluindo aqui dentro. Por exemplo, imagina que seu pai está doente, acamado e não aguenta mais aquele sofrimento, ele está com câncer terrível, o cara está detonado, um parente seu, e aí ele pede para você tirar a vida dele, porque ele não aguenta mais passar por aquilo ali. Aí nós temos uma situação de valor moral. É lógico que, né, nem todo mundo tem coragem de fazer isso, quanto mais com o ente querido. E aí o valor social é para um bem social, né? Acontece aí muito no Ceará, né? Você vê aqueles casos que a polícia, a polícia militar, né? Quando vai para acabar mesmo e ali não volta um, né? O valor social, você acaba que tem um cara roubando muito ali,
aquele caso justiceiro, né? O cara ele limpa ali aquelas as plantinhas do mal. O pessoal tá traficando demais, tá furtando, roubando pra caramba. E aí, do nada, você vê esses caras aparecendo morto. É um valor social, beleza? E por último, nós temos a situação do agente em domínio, cuidado, porque o correto aqui tem que ser domínio, porque é diferente de influência, tá? Ele tem que estar no domínio de violenta emoção. Às vezes a prova vai colocar para você influência de violenta emoção. Não, tem que ser domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Cuidado, que não é só estar na emoção, que a emoção ela não exclui a imputabilidade, tá? Logo, eu tenho que ter aqui essa injusta provocação da vítima. Qual que é a consequência? 1/6 a 1/3, tá? A pena será reduzida de 1/6 a 1/3. Então você vai na feira e vai na igreja. Por que, Vônio, vai na feira? 1/6 de carregar a fruta e 1/3 vai na igreja. Rezar, terço de rezar. Beleza? Então, olha só, quando eu falo dessa violenta emoção, imagina que você chega e tem um cara estuprando a sua esposa, estuprando a sua filha, o seu filho. O que você vai fazer com esse cara? Você vai picar ele todo na peixeira aí, não vai? Na faca? Vai fazer isso. Então, quando você dá fé, né? Vocês falam isso aí, quando dá fé, vocês já vão ter acabado com esse cara. Então, isso aqui você vai responder por um homicídio privilegiado. Por quê? Você vai estar sob violenta emoção, domínio de violenta emoção e a injusta provocação, que é o que? Você está defendendo a sua filha aqui, o cara tá ali praticando algo contra ela, tá? A mesma coisa se um cara, por exemplo, chega e te dá um tapa na cara, você não é homem não, e gospe na sua cara. Você vai aceitar isso? Não vai, não é? Não vai. Então você já vai descer o porrete no cara e você acaba matando ele. Você tem aqui um homicídio privilegiado por violenta emoção, beleza? Então grava isso, que essas três circunstâncias elas são de caráter subjetivo, tá? Isso aqui é importante para o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Presta atenção. Aí a gente entra no homicídio qualificado, que é o parágrafo 2º. Todas essas aqui são as hipóteses qualificadoras até o inciso 9, que é a mais recente aí, vítima menor de 14 anos, tá? Então eu tenho aqui essa última situação que foi atualizada recentemente pela lei Henri Borel. Logo, se eu mato vítima menor de 14 anos, é uma qualificadora do homicídio, beleza? O que mais cobra em prova, gente? O feminicídio, que é o inciso aqui 6, tá? Matar mulher matar mulher, né, em razão de condição de sexo feminino. O que é condição de sexo feminino, Volney? Vamos ver. Aqui no parágrafo 2º A, ele fala para nós: será considerado razões de condição de sexo feminino quando envolve violência doméstica e familiar ou discriminação à condição de mulher. Normalmente, você vê muito isso aqui, caso de família. O cara bate demais na mulher dele. Nós temos situação, então, aqui de violência doméstica familiar. Logo, matou ela, feminicídio. Ou então, lembra do caso do maníaco do parque? O cara que abordava as mulheres e aí ele levava elas para o meio lá do parque e matava elas. Ele tinha desprezo, ele não gostava de mulher. Ele tinha prazer em matar mulher. Então, feminicídio também. Então, todas essas considerações de discriminação, de menosprezo, eu não gosto de mulher, eu desprezo mulher, né? Logo, eu tenho aqui razões de sexo feminino e, consequentemente, eu posso ter ou não o feminicídio, né? Se o cara vier a matar a mulher, beleza? Então, cuidado com isso aí. E aí, olha que detalhe importante. Nós estudamos, você viu comigo, né, que nós estamos tratando de caráter subjetivo aqui na circunstância privilegiadora, correto? As qualificadoras, elas também têm os mesmos caracteres, elas podem ser de ordem subjetiva ou podem ser de ordem objetiva. A subjetiva, você sabe que está ligado à razão, correto? A objetiva está ligado a modo de execução. Vou colocar aqui execução, fica mais fácil. Então, a execução do crime, beleza?
Por exemplo, eu mato a pessoa com emprego de explosivo, de veneno, de fogo ou por asfixia ou tortura, beleza? Então aqui eu tenho uma qualificadora de ordem objetiva, porque eu estou relacionado ao modo de execução do crime. Aí olha a pegadinha, o feminicídio, se eu te perguntar o feminicídio, depois de que você viu isso aqui, o que que você vai falar para mim? Que ele é de ordem subjetiva, correto? A doutrina defende isso, correto, a doutrina defende. Mas o que cobra em prova é o entendimento do STJ. O STJ entende que o feminicídio ele é de ordem subjetiva, porque eu posso ter ele e o motivo fútil, que é esse aqui, tá? Então, pessoal, Opa, desculpa aqui, ó. Eu coloquei errado aqui, tá? Opa, eu tô viajando aqui, ó. Ó, aqui eu falei errado, né? A doutrina defende que é o que mais faz sentido, que é objetivo, é subjetivo. Mas o que você tem que levar para a prova é o que o STJ entende que é de ordem objetiva, porque eu posso ter o feminicídio com motivo fútil. O motivo fútil, ele é de ordem subjetiva, beleza? Então, recapitulando aqui, vamos lá, né? Porque eu acabei escrevendo ali e fui lendo induzido ao erro. Quando eu falo de feminicídio, de acordo com a doutrina majoritária, ela é de caráter objetivo. Então, tá ligado a subjetivo, tá ligado à razão. Ou seja, eu matei porque é mulher. Agora, o STJ entende que não. É de caráter objetivo, tá ligado ao modo de execução. Beleza? Porque eu posso ter a aplicação de outra qualificadora também. Eu posso ter o homicídio duplamente aí qualificado, tá? Então, presta atenção que o feminicídio ele é muito cobrado e aí nós temos aqui, né, o parágrafo 7º que ele vai trazer para nós aumento de pena. Aumentará a pena do feminicídio em 1/3 até a metade se eu pratico o feminicídio quando a vítima está grávida durante a gestação ou 3 meses posterior ao parto. Depois, cuidado para não confundir, gente. 3 meses não são 90 dias. Não são. Ah, vô, mas eu compro aqui uma cesta, eu compro aqui umas coisas do mascate para pagar ele daqui 90 dias, é 3 meses? É, mas no direito não funciona assim, tá? No direito não funciona assim. 90 dias é uma coisa, 3 meses são outra, beleza? Então aqui fala 3 meses. Você tem que ficar ligado porque às vezes eles mudam esses meses por semana, tá? Cuidado, são 3 meses. Outra coisa, a vítima maior de 60 anos, ou seja, idoso, ou pessoa com deficiência, ou com doença degenerativa, ou que tem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então agora a mulher ela tem uma condição de vulnerável. Por exemplo, uma mulher que é cega, uma mulher que é surda, uma mulher que é deficiente física, é cadeirante, fisicamente a mulher já é mais fraca que o homem, né? Ainda mais nessa situação. Então, vai aumentar a pena. Lembrando que o feminicídio, gente, não é um outro crime, nada mais é do que um homicídio qualificado, tá? E aí, quando eu falo disso, às vezes você pensa assim: ah, só homem pode praticar feminicídio. Não, qualquer sujeito. Eu posso ter uma mulher. Por exemplo, a mulher ela mata o filho dela, a filha dela, porque ela queria um filho homem. Ela queria um menino, veio menina. Ela vai responder por feminicídio. Tá vendo? Razão de sexo feminino, menosprezo pelo sexo feminino. Então, o sujeito ativo do feminicídio é comum. O sujeito passivo que é próprio, porque o sujeito passivo tem que ser mulher, tá? Então tem que ser mulher. Beleza? Aí, a outra causa de aumento de pena é quando eu mato na presença física ou virtual, tá? Ou seja, online. Pode acontecer. Online, de descendente ou ascendente da vítima. Presta atenção que é o seguinte: quando eu falo de ascendente é para cima, descendente para baixo. Então, a mulher, né? A mulher, ela tem pai, mãe, avô e avó, filho, neto, bisneto, e assim vai. Então, essas pessoas que contam. Se aí a prova vai pegar ali você, vai tentar te enganar no seguinte: ah, matou na presença
do irmão, matou na presença do marido, matou na presença da irmã. Gente, não é parente, não é descendente e nem ascendente. Aqui nós estamos falando de parente na linha reta, aqui, ó, assim, ó, para cima. Ascendente, descendente, beleza? Não erra isso. Então, no fato de estar ali o irmão, o marido, não contará, tá? Não contará. E aí, nós temos também se o agente descumprir as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, só que só os incisos 1, 2 e 3, né, do artigo 22, que é o artigo das medidas protetivas. Por exemplo, imagina que a mulher ela conseguiu uma medida protetiva contra o agressor dele manter certa distância, que é o que mais tem, né? O cara não pode se aproximar a 500 metros da mulher. Se ele matou ela é porque ele descumpriu, né? Então, ele descumpriu a medida protetiva de urgência, vai aumentar a pena de 1/3 até a metade, tá? Então, 1/3 até a metade. Show de bola, você não vai errar isso aí mais. Aí, vamos falar agora da... Vamos falar, voltando aqui, só para você ver, né? Vamos voltar aqui no homicídio praticado contra menor. Aqui, pessoal, tem que ser menor de 14 anos. Lembrando que o menor de 14 é aquela pessoa que está com 13 anos completos, né? Ele não completou os 14 anos ainda. E aí, para essa situação, nós temos aumento de pena, que foi colocado recentemente. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é uma pessoa com deficiência, ou seja, além de ser menor de 14 anos, ela tem deficiência ou doença que gera a ela vulnerabilidade, beleza? E a pena aumenta em 2/3, tá? Então agora é uma fração física. Nós estamos tratando aqui, gente, de majorante. Se você tem dificuldade nisso, você falou de majorante e qualificadora. Qual que é a diferença? Quando eu falo de majorante, você percebeu que são causas de aumento de pena que sempre tem o quê? Fração. Ó, 1/3 a metade, 2/3, ó, vamos lá. Aqui, ó, 1/3 a metade. Tá vendo? Então são causas de aumento de pena. Quando eu falo de qualificadora, a qualificadora ela altera a pena mínima e máxima, tá vendo? Olha, qual que é a pena do homicídio? Padrão, reclusão de 6 a 20 anos. Se eu falo de homicídio qualificado, olha, lembra? É 6 a 20 anos. O qualificado, 12. O 6 virou 12, o 30 virou, o 20 virou 30, tá vendo? Então, quando eu falo de qualificador, eu tenho uma alteração das penas mínimas e máximas. Agora, as majorantes, elas são causas que vão aumentar a pena, são majorantes. Então, a pena será aumentada em 2/3 quando a vítima for menor de 14 anos, se o autor, agora em relação ao autor, aqui é em relação à vítima, agora em relação ao autor. O autor é o ascendente, por exemplo, o pai, o avô, tá? A mãe, ou o padrasto, né? O padrasto aí, que é acaba se tornando, a vítima se torna um enteado dele, né? O padrasto ou madrasta, o tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador. Qual que é o foco aqui? A pessoa ter alguma autoridade sobre a vítima. Se ela tem alguma autoridade sobre a vítima, logo eu tenho esse aumento de pena sendo aplicado. Então isso aí tá muito aplicado. Aí, olha que coisa. Se você pegar aqui o parágrafo 4º, vamos ver ele aqui, ó. O parágrafo 4º, ele traz aumento de pena para o homicídio culposo e o homicídio doloso. Aqui no homicídio doloso, ó, sendo doloso o homicídio, a pena aumenta de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Aí você vai ver isso aqui, você vai perguntar, Volney, e aí? Vai aplicar isso aqui ou a qualificadora? Gente, vai aplicar a qualificadora. O legislador dormiu no ponto. Ele deu bobeira aqui, né? Vacilou. Por quê? Tinha que ter tirado isso aqui. Então, não pode aplicar as duas, porque nós temos o bis in idem, o princípio do não bis in idem no direito penal brasileiro. Eu não posso punir a pessoa duas vezes pela mesma coisa. Então, eu não posso aplicar majorante e qualificadora. Não, o que vai prevalecer ali é a qualificadora. Então, não aplica essa causa de aumento de pena, beleza? Não vai errar isso aí. E aí, quando a gente fala de homicídio culposo,
que tá aqui, tá? É a única hipótese aí do homicídio que é punido com detenção de 1 a 3 anos. O homicídio culposo, diferente do doloso, a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, mas deu causa por negligência, um dever de cuidado, ou imprudência, arriscou, né? Você passa no sinal vermelho, por exemplo, ou imperícia, falta de habilidade técnica. Neste caso, eu terei aqui o homicídio culposo. E aí, o que que cobra em prova? O homicídio culposo, ele tem um benefício que está no parágrafo 5º. É chamado de perdão judicial. É uma causa extintiva da punibilidade. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Para o homicídio culposo, apenas para o homicídio culposo. Cuidado com isso aí. Então, por exemplo, imagina que aconteceu aqui, próximo de onde a gente mora aqui, né? A mulher, ela foi guardar o carro dela na garagem e ela não viu o filho dela. O filho dela tá lá, acabou atropelando o menino, matou ele, um menininho de 4 anos, coitado. A mãe, gente, imagina só para uma mãe matar o próprio filho desse jeito. Aqui nós temos, claro, o homicídio culposo. Por quê? Ela não quis o resultado, correto? Não quis o resultado, nem assumiu, mas ela foi negligente. Ela não vigiou, ela não olhou direitinho. Logo, ela responde pelo homicídio na modalidade culposa. Aí o juiz vai verificar se as consequências da infração, e aí vamos ser sinceros, imagina, né, você aí que está assistindo, você que é pai, é mãe, ou tem algum sobrinho, tem uma consideração por alguém, não é ruim, você às vezes se culpa por isso. Perceba então que neste caso, e apenas para homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por quê? Uma das finalidades da pena é de pesar a consciência do cara. Olha o que você fez. Ó, a pena ela tem essa conscientização, ela tem essa finalidade. Precisa de mais punição do que isso? De você saber dormir que você matou o seu próprio filho? Não precisa. Então, esse perdão judicial ele só se aplica para o homicídio culposo, beleza? Não vai errar isso aí. Vamos agora passar aqui para as outras aumentos de pena, para ficar ligado, tá? O parágrafo 6º, ele fala a respeito aí da milícia privada ou grupo de extermínio, tá? Então, quando o homicídio é praticado por milícia privada, igual ali no Rio tem muito, né? A milícia, os milicianos, ou grupos que prestam serviço de segurança, ou grupo de extermínio, a pena aumenta de 1/3 até a metade também, beleza? E aí a gente passa aqui para esse crime que é o induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Mas antes de eu continuar, eu quero, né, perguntar a você, tá gostando da aula? Tá gostando? Deixa o like aí, eu gostei. Conferiu se você está inscrito aqui no canal, isso é muito importante. E relembrando, nós falamos, né, da assinatura ilimitada. Como que funciona a assinatura ilimitada? Você tem acesso a todos os cursos na plataforma do Vale, tudo que tiver. Nós temos aí GCM de Fortaleza, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil do Ceará, todos esses cursos aí. E dos outros estados também, tá? Bombeiro do Ceará também que será feito. Então você tem acesso ilimitado. E aí você paga apenas R$ 69,90 por mês. Não tem fidelização. Você pagou R$ 69,90, você vai ter acesso por 30 dias. E aí você vai renovando ela. Ela se renova, mas você pode cancelar também a qualquer momento. Não tem fidelização. Isso que é o top, tá? Isso aí é o diferenciado. E aí você tem atualização garantida. Ah, saiu o edital da GCM, eu tenho que pagar mais alguma coisa para atualizar o curso? Não. O curso ele é atualizado gratuitamente para você. Então vale muito a pena, tá? Muito a pena aí para você. O link está aqui na descrição. Vamos continuar aqui com o seguinte, ó. Então, aqui esse crime, tá? Agora, quando a gente fala de induzimento, instigação, auxílio, são condutas do partícipe, tá? Por isso que aqui eu falo participação ao suicídio ou automutilação. Por quê?
A pessoa que suicida ou automutila, ele não responde por nada, por causa do princípio da alteridade. Existe um princípio, que é o princípio da alteridade. Eu só posso ser punido por aquilo que eu causo a um bem jurídico alheio, de terceiro. Eu não vou ser punido se eu praticar um crime contra eu mesmo. Eu vou lá e me corto, ou eu tento suicídio, tento me matar. Eu não respondo por crime algum, por causa do princípio da alteridade. Agora, se eu ajudar uma pessoa a se matar, aí sim eu vou responder por crime ou se automutilar, tá? Então cuidado com isso aí. Esse crime foi atualizado e é muito importante para você. Logo, o que que acontece? Porque do último concurso, né, isso aí mudou. Não era assim mais. Esse crime foi alterado em 2019. É, Aí nós temos aqui as condutas de induzir. O que que é o induzir? Criar a ideia do suicídio ou automutilação. A instigação é o quê? Fortalecer, tá? Fortalecer. E o auxílio é o quê? É um auxílio material, beleza? É um auxílio. Por exemplo, você quer se matar, eu te empresto a arma. Eu te dou os remédios, né? Os remédios, te dou o veneno, tá? Para você tomar. Cuidado que eu estou falando de condutas de participação. Eu não posso, por exemplo, fazer o seguinte: ah, eu tô com a arma aqui e aí você quer se matar. Aí você fala assim: ah, me ajuda aqui a me matar, né? Aí você vai falar que você foi suicidado? Não existe isso. É uma conduta própria, é um autoextermínio, né? Então, se eu vou lá para te ajudar a se matar, eu pego a arma, põe na sua cabeça e disparo. Eu pratiquei homicídio. Eu matei você, tá? Eu pratiquei a conduta de matar. Porque a minha conduta não foi de auxílio. O auxílio é prestar um auxílio mesmo. Se eu te dou a arma é uma coisa. Agora, se eu atiro na sua cabeça é outra. Então não vacila nisso aí não, tá? Cuidado para você não errar. E aí, visto isso, nós temos o seguinte: nós estamos falando aqui de um crime formal. Lembra, o homicídio não é material? Aqui é formal. Por quê? Por mais que aqui eu tenha a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar ou praticar automutilação, e aí o suicídio e praticar automutilação é o resultado, correto? Para esse crime não é necessário que aconteça o resultado. Então, por exemplo, se você instiga ou auxilia a pessoa, imagina que então eu te emprestei a arma para você suicidar. Aí você vai para casa e desiste. Eu vou responder do mesmo jeito, beleza? É um crime que ele é formal. Agora, se eu, por exemplo, tento o suicídio, então aqui, ó, eu tentei o suicídio, resultou lesão leve, resultou em nada, por exemplo, ou eu não pratiquei, você vai responder aqui no CAPT. Agora, se você automutila ou tenta se matar e resulta lesão grave ou gravíssima, você vai responder de forma qualificada, reclusão de 1 a 3 anos. Agora, se o suicídio se consuma, ou seja, a pessoa morreu, aí a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Muito cuidado, e aí para a gente ir finalizando aqui, com o seguinte, olha só, opa, passei aqui. O parágrafo 6º e 7º, ele traz uma previsão aqui do seguinte: quando a vítima for menor de 14 anos ou vulnerável, não tem o discernimento para a prática do ato, beleza? Se resultar lesão de natureza gravíssima, se resultar lesão de natureza gravíssima, que é o caso aqui do parágrafo 1º, olha, tá vendo? Se resultou lesão, a vítima é menor de 14, eu vou responder lá no artigo 129. Eu não respondo por participação no suicídio, eu respondo por lesão corporal gravíssima. Beleza? Porque a vítima ela não tem o discernimento para essa prática. Então, por exemplo, se tem uma pessoa menor de 14 anos que quer suicidar, você vai lá e ajuda ele a suicidar. Aí, eles tentam o suicídio e resulta lesão grave. Você não vai responder pelo artigo 122, você vai responder no 129. Agora, se a pessoa morrer, vamos lá, ela morreu agora e ela é menor de 14 anos, mesmas condições, você vai responder por homicídio, que é o caso do parágrafo 2º, ó, resultou morte.
Então eu tenho que observar o seguinte, que se a vítima, né, ela for menor de 14 anos, eu não vou aplicar isso aqui, não vou aplicar, tá? Se acontecer esses resultados aqui, ó, não aplico, não aplico, beleza? Se acontecer essa situação do parágrafo 1º e o 2º, eu não aplico o artigo 122, beleza? Então, cuidado com isso aí para você não errar um bizu muito caidor, né? Você não pode vacilar e nem errar isso aí de jeito nenhum. Então, pessoal, olha só, nós vamos ficando por aqui. Essa aula, né? Já passou o tempo aqui da minha dica, senão o pessoal chama a minha atenção. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Deixa aqui nos comentários também, né? Mais um outro assunto que a gente pode estar tratando. Eu vou estar fazendo aí também dica de legislação, questões e conta com o Vale Concurso, tá? Nós vamos estar empenhando aí nesse concurso da GCM de Fortaleza e eu espero que você, meu amigo, consiga alcançar a tão sonhada farda, tá? Então que Deus te abençoe, bons estudos, sucesso, conta conosco e eu te vejo, né, até uma próxima aula. Valeu, tamo junto!